Olá, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Interessante essa saudação nossa. Geralmente nós atribuímos a expressão aquele que é, que era e que há de vir. Mas quando lemos o livro do Apocalipse, nós encontramos essa expressão dessa saudação, diga-se de passagem, saudação joanina, há momento em que esta saudação refere-se à pessoa do Pai, como em Apocalipse 1, versículo 5. Sim, e encontramos em outro momento essa mesma saudação referindo-se à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, significa o quê? Que o Pai e o Filho, bem como o Espírito Santo, não incluso nessa saudação, mas são pessoas da mesma divindade. Nesse vídeo, nós vamos falar acerca das 7 cartas às 7 igrejas que se encontram ali no livro do Apocalipse. Essas 7 cartas dirigidas, diz-nos o texto, ao anjo da igreja, portanto, ao anjo de cada uma delas, e numa sequência tanto geográfica quanto histórica, onde nós vamos aprender muito com esse texto revelado para a igreja que estava ali na Ásia Menor. Muito bem. Nós dividimos o comentário dessas 7 cartas em 2 aspectos. O aspecto, portanto, geográfico, histórico e político faz parte dessa primeira divisão didática que nós procuramos apresentar essas 7 cartas. A segunda parte nós encontramos aí questão admonitória, questão doutrinária, a questão exortativa e a aplicação de cada uma dessas cartas para a igreja odierna. Muito bem. As 7 igrejas do Apocalipse, também conhecida como as 7 igrejas da Ásia Menor, são as congregações das cidades mais importantes desta região no início do cristianismo. Paulo foi o grande conquistador, o desbravador, aquele que adentrou nessas regiões da Ásia Menor, pregando a palavra de Deus sem olhar o quanto tinha que renunciar de si mesmo. E Deus fora com ele, o Espírito Santo estava com ele, desde aquele momento do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo brada no meio da igreja que estava ali em Antioquia: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Desde aquele momento ele sai juntamente com Barnabé, ambos saem para a obra missionária, sendo aquela a primeira viagem missionária. E as igrejas, portanto, da Ásia Menor, a partir de então, começam a ser construídas, separadas, edificadas, portanto, conquistadas para o reino de Deus. Muito bem. São as congregações das cidades mais importantes desta região, como já dissemos, no início do cristianismo. São mencionadas no livro de Apocalipse, as 7 cartas, tanto no capítulo 2 e capítulo 3 do Novo Testamento. Lamentavelmente, atualmente, todas estas cidades estão em ruínas, e estas ruínas encontram-se na região da Turquia. Muito bem, isto posto, nós gostaríamos de dizer que as 7 igrejas da Ásia Menor são originalmente destinatárias do livro do Apocalipse. Elas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. Estudar essas 7 igrejas é de suma importância para compreendermos o público que estará a receber este livro do Apocalipse. Nós estamos a dizer que, embora fossem 7 cartas, não queremos dizer com isso que
foram produzidas 7 cópias do livro do Apocalipse. Entendemos, portanto, que essa cópia foi repassada de igreja a igreja, e todas aquelas igrejas tiveram a oportunidade de fazer a leitura destes livros. Vou abrir um comentário aqui, depois eu fecho. Existe uma crítica tola, muito tola, eu acho que até desnecessária. Todas as vezes que geralmente os desigrejados comentam que a igreja não é o templo, não envolve o santuário em que as pessoas estão congregando, mas é importante dizer que essas pessoas estão em um determinado lugar. Grupos de salvos estão num determinado lugar, e essas pessoas representam uma igreja ali naquele lugar. Por isso que o texto diz: a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, não pluralizando a igreja, mas simplesmente falando de um grupo que se encontra em um determinado lugar. Com isso, não estamos a dizer que haja uma igreja em Tiatira, outra igreja em Filadélfia, não, é a mesma igreja. Entretanto, a Bíblia fala em separado. A igreja, por exemplo, que está em Corinto, os irmãos que estão ali na cidade de Corinto, é a igreja do Senhor que está ali, não uma igreja em separado. Ok, isto posto, nós gostaríamos de dizer que essas 7 igrejas da Ásia Menor são originalmente as destinatárias do livro do Apocalipse. Essas igrejas ficaram popularmente conhecidas como as 7 igrejas do Apocalipse. É importantíssimo para o estudo correto do livro do Apocalipse conhecermos um pouco de cada uma dessas igrejas. É tanto que no capítulo 1, versículo 11, há uma recomendação divina para o apóstolo João. Lá no versículo 11, capítulo 1, versículo 11, ali está escrito: o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Portanto, aí, Ásia Menor, não a Ásia continente. Então, essas igrejas estavam ali localizadas naquela região que hoje, como já dissemos, é a Turquia, região da Turquia. E o Espírito de Deus enumera para João a partir da igreja de Éfeso. Escreve a igreja que está em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, elas estão no capítulo 2. Agora, no capítulo 3 estão Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja de Éfeso, ou a igreja que está em Éfeso, o que significa seu nome? Seu nome significa desejável. Sua localização era um ponto importante, tanto militar quanto comercial. Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor, como um centro de comércio marítimo e rodoviário da região. No final do século I depois de Cristo, era a 4ª maior cidade do Império Romano. Os romanos fizeram de Éfeso o centro administrativo da província da Ásia. O governador e outros oficiais de Roma entravam na província através do porto e conduziam muitos de seus negócios naquela cidade. Renomados santuários religiosos como o espaçoso teatro e elegantes prédios públicos deram a Éfeso um lugar integral na vida cultural de toda aquela região. Na metade do século I, nós encontramos o apóstolo Paulo chegando ali naquela região e pregando a palavra de Deus. Portanto, Éfeso havia sido
sido visitada pelo poder e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Preparava-se, portanto, Éfeso, uma das maiores cidades da Ásia, para receber o Evangelho. E hoje nós temos na Bíblia a belíssima carta que Paulo escreveu aos Efésios. Esta é a primeira carta e os aspectos históricos, políticos e ligeiramente geográficos. Na sequência, no capítulo 2, nós encontramos a carta que foi escrita à igreja que estava em Esmirna. Esmirna era a principal cidade que disputava com Éfeso, Pérgamo, a fama de ser chamada a maior cidade da Ásia. Esmirna, quem diria? Ora, ruas, edifícios se estendiam através do litoral que circundava as montanhas. Do ponto de vista geográfico, era uma belíssima localização. Um teatro ficava numa daquelas áreas mais altas da cidade, e de lá se podia contemplar a parte mais baixa da cidade. Esmirna reivindica o título de berço do poeta Homero. Quem nunca leu, quem nunca ouviu falar de Homero, e construiu um relicário em sua honra. Uma biblioteca, ginásios, termas e um estádio contribuíam para a vida cultural de Esmirna. A cidade atraiu oradores como Apolônio de Tiana no primeiro século e outros renomados no segundo século. Ali o Evangelho não se intimidou em ser pregado por aqueles que, debaixo da graça e do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira cidade, ainda no capítulo 2, nós encontramos a cidade de Pérgamo. Pérgamo foi a maior cidade no oeste da Ásia Menor nos tempos do Novo Testamento. Pérgamo foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo dedicado ao imperador Domiciano. Não há coincidência para o tempo em que esse livro foi escrito. Domiciano era o imperador da época em que o livro do Apocalipse foi escrito. E esta mensagem, o Espírito de Deus no comando de todas as coisas, agora falar ao coração de João. Pérgamo precisa saber que Domiciano está abaixo daquele que é o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa cidade está situada em um espaçoso vale a 26 quilômetros do Mar Egeu. Que privilégio! Portanto, hoje é uma região da Turquia. Mas século antes de Cristo, Pérgamo já havia sido a capital do Império Independente, de um Império Independente, diga-se da dinastia Atálida. Basta olharmos um pouquinho para a história e vamos encontrar essa dinastia, e Pérgamo havia sido a capital dessa dinastia. Seus templos impressionantes, biblioteca e recursos médicos fizeram de Pérgamo um renomado centro cultural e político. No tempo em que o Apocalipse estava sendo escrito, Pérgamo tornou-se parte do Império Romano, mas por causa da localização e importância, os romanos usaram-na como centro administrativo da província da Ásia. Na sequência, nós encontramos a quarta igreja, ainda no capítulo 2 do livro do Apocalipse. A quarta igreja chama-se Tiatira. Escreve a igreja que está
em Tiatira. Tiatira era um centro comercial da Ásia Menor, hoje o que nós chamamos de moderna Turquia. Estava localizada num fértil vale no qual passavam rotas de comércio. Quem devia se locomover para um lado ou para outro, no Império Romano, Tiatira era esse centro, era essa rotatória, era essa confluência desses mercadores, desses que se locomoviam e moviam o comércio daquela época. Embora Tiatira tivesse sido destruída por um terremoto durante o reinado de Augusto, aí por volta do ano 27 depois de Cristo, mais ou menos isso, ela foi reconstruída com a ajuda romana. Produtos têxteis eram os mais importantes em Tiatira. Uma das comerciantes de roupa da cidade era uma mulher chamada, vamos lá, era uma mulher chamada, ela estava lá em Filipos. Que é o nome dela? Lídia. Lídia era aquela comerciante que lá em Filipos hospedara Paulo e toda a sua comitiva em sua casa. E cremos que na casa dessa mulher, chamada Lídia de Tiatira, ali a igreja iniciara-se na Europa. Portanto, é uma personagem de muita importância na Bíblia. Essa mulher conduzia seus negócios em lugares distantes, como já citamos o caso aí de Filipos. Agora, no capítulo 3, nós encontramos aí a quinta carta que foi escrita, primeira do capítulo 3, mas a quinta na sequência, que foi escrita à igreja que estava, ao anjo da igreja que estava em Sardes. Mas é interessante observar, todas estas cartas foram escritas aos anjos, cada anjo por sua vez, mas a aplicação, a advertência é para a igreja. E no final de quase todas elas há uma palavra, há uma voz do Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, é o Espírito Santo o autor desta carta a cada uma daquelas igrejas. Ora, Sardes foi uma das cidades legendárias da Ásia Menor, onde sabemos que hoje é a região da Turquia. No século 7 antes de Cristo, Sardes havia sido a capital da Lídia. Ouro foi encontrado no rio próximo de Sardes, e reis que moravam lá foram renomados por sua riqueza. O Império Sassânida capturou Sardes no século VI e fez dela um centro administrativo para a parte oeste do seu império. A famosa estrada real conectava Sardes com outras cidades do leste. Nos tempos do Novo Testamento, Sardes foi parte da província romana da Ásia. E na condição de penúltima das cartas, nós encontramos aí a carta que foi escrita a Filadélfia. Esse nome é palpitante, esse nome alegra, esse nome anima, porque Filadélfia estava acima de todas as igrejas. Filadélfia foi a igreja perfeita, quase que perfeita. A Filadélfia foi a igreja exemplar. Ela ficava num vale aos pés de um platô montanhoso. Os reis de Pérgamo fundaram Filadélfia como um posto avançado do seu reino no século II a.C. Portanto, era uma cidade que a esta altura tinha apenas 300 anos. A cidade estava localizada ao longo de uma
uma importante estrada que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul. Aí estava a referência geográfica dessa cidade. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana na Ásia. O nome Filadélfia, quem não sabe? Quem não gostaria de tê-lo? Significa amor fraternal. Philo, amor, Délfia, de fraterno. Hoje é ocupada pela cidade curta de Al-Sahir, situada a 130 quilômetros ao leste da cidade de Esmina. E por último destas cartas está a cidade de Laodiceia. Laodiceia, eu diria que é o nome mais bonito de todas essas igrejas, mas só no aspecto nominal. Muito bonito é Laodiceia, o nome é isso porque muitos cristãos colocaram o nome de suas filhas como Laodiceia. Muito bem, mas Laodiceia, ela fica no principal cruzamento de estradas dos vales da Ásia Menor, no que hoje também a Turquia. A cidade estava situada numa montanha que dava para um vale fértil e majestosas montanhas. Muito bonita a cidade de Laodiceia. Nos tempos romanos, a cidade era um importante centro de administração e comércio. As questões de justiça da região eram ouvidas em Laodiceia, portanto, o governo romano ali tinha os seus ouvidores e fundos eram depositados nos bancos da cidade para a segurança da região. Portanto, uma cidade em que era bastante segura. Embora danificada por terremotos durante o reino de Augusto, lá pelo ano 27 a.C., novamente em 60 depois de Cristo, portanto, uma cidade que depois, quando veio essa carta, ela estava com 30 anos que tinha passado por um terrível terremoto, mas a cidade continuou sendo reconstruída e prosperando, não recuou. Antigamente a água da cidade vinha de aquedutos das fontes termais ao sul da cidade. Até chegar em Laodiceia, a água ficava morna. Muito bem, isto posto, esta primeira parte em que nós apresentamos tanto aspecto geográfico, político e não religioso ainda, mas foi uma introdução às cartas que foram destinadas às 7 igrejas da Ásia. Um abraço, até o próximo vídeo, que nós daremos continuidade aí falando dos conceitos, estruturas e organização destas 7 cartas.